que foi e obriga o Conselho Superior de Magistratura Judicial, através de deliberação número 2020, de 14 de 5, ordenando para decidir todo o processo urgente que está na instância do Supremo Tribunal, em especial que destaque para o processo contencioso eleitoral interposto para o candidato derrotado do PAGC. Convocado na sessão de plenário para ser vice-presidente, dia 15 de 6, a reunião ia acontecer. Que era para nós algo extemporâneo, considerado como ato contencioso eleitoral, que na Bíblia diz no mês de janeiro de 2019 e deve ser concluído nas 48 horas depois do pronunciamento de instituição da CNN, e continua a ser um processo infinito. Quer dizer, sem fim na vista, que não leva à perturbação de normal funcionamento de uma instituição tão importante da soberania e Supremo Tribunal da Justiça. Hoje, lamentavelmente, o país inteiro continua a ser bloqueado na esfera nacional e internacional com um processo inacabado e que põe em causa a paz e estabilidade almejada para o povo de Guiné-Bissau. Mas é o seguinte, tomando em consideração de nova responsabilidade política, vamos aproveitar essa ocasião para bem pronunciar e ao mesmo tempo para condenar um ato tão vergonhoso, perpetuado para a atitude antipatriótica de vice-presidente do Supremo Tribunal da Justiça, senhor juiz conselheiro Dr. Rui Nené, que defende posição contrária, sem sustentabilidade legal, e que está a violar a ética deontológica e, ao mesmo tempo, está a aproveitar de sua função enquanto vice-presidente para usurpar competência de juiz relator. Mas no país, o povo de Guiné está a ser oferecido uma oferta de deslealdade democrática, onde que o senhor juiz conselheiro Dr. Rui Nené já está, Rui Nené, na impossibilidade de vincar sua posição, simplesmente, e resolver abandonar a sessão, facto que está impossibilitado a apreciação do projeto de acordo, dando suspensa tão esperada sessão de plenário do Supremo Tribunal da Justiça. Nós, de maneira seguinte, não te repudio esse bloqueio artificial dos atos que inicia sendo praticado em termos de normal funcionamento de uma instituição como o Supremo Tribunal, tendo em consideração prejuízos e danos que não causam a noção de nós. Um apelo ao Ministério Público, enquanto detentor da ação penal, e ao Conselho Superior da Magistratura, assim como outras instituições da República, a assumir suas responsabilidades para que cobram a violação flagrante das leis da República. Faria essa era para continuar de denegrir a imagem do nosso país. Lá fora, algo que é desejável, tendo em conta o decorrer do processo eleitoral que passa na Guiné, que é
e passa de maneira que toda a comunidade internacional, papel na paz, no sossego, que a nós não está dizendo, tem sido algo de benção, porque o país precisa de desenvolvimento social, cultural e econômico para o povo. Obrigado. Muito obrigado, Renato Barbosa. Nona passa doce convida Dr. Nelson Moreira, enquanto jurista e um dos elementos de gabinete de jurisdição que mantemos a 15, para ir preferir-se declarações que têm enquadração a parte jurídica. Bom, se calhar, permite-me ser obrigado a tirar a máscara, não sei se vão ter compreender. Não, é assim, depois de termos acompanhado brilhante intervenção brilhante intervenção do meu colega alto dirigente do Banim de 15, o Barbosa, também tenta fazer um enquadramento de factos do que é que aconteceu, mas é já no componente jurídico. Bom, um bocadinho de dificuldade porque está escrito em português. E só para falar com no dia 15, isso aqui é relatado, país, povo guineense em geral, comunidade guineense na diáspora, comunidade internacional no seu todo, em especial CDO, nos surpreendido mais uma vez com um espetáculo que, no ponto de vista deprimente, o conseguido executar no Supremo Tribunal de Justiça para o juiz conselheiro, venerado Dr. Rui Nene, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, numa altura em que nós tudo na Guiné, sem exceção, nós esperávamos como país, o Supremo Tribunal de Justiça não vai descansar, o Supremo Tribunal de Justiça não vai ter a coragem de decidir sobre a contenção eleitoral que o Supremo jamais de 6 meses. Suma possibilidade eleitoral está prevê como tudo o que contenção eleitoral e tem esse regime especial que está compactua que regime normal sobre tramitação do processo ordinário nos termos do artigo 143 e 148. Ou seja, lei eleitoral que está falando, todo o processo de contenção eleitoral tem decidido na prazo de 48 horas. Está na referência ao artigo 143, número 3, e 148, número 1, ambos de lei eleitoral. E que aquilo que nós assistimos, nós estamos a assistir um contencioso eleitoral que dura mais de 6 meses. Guineenses, caros jornalistas, suma aqui do conhecimento do turno de como dia 29 de dezembro de 2019 e realizado segunda volta de pleito eleitoral, que é eleições presidenciais. Suma aqui do conhecimento do turno de como a CNE, no ordenamento jurídico e entidade competente para organizar e gestionar todo o processo eleitoral, incluindo competência de apurar e divulgar os resultados de eleições. Suma que está previsto no artigo 1º, assim suma na linha N do artigo 11º, ambos de lei eleitoral. O determinado eleitoral de pleito do dia 29 de dezembro e apurado o resultado, CN suma é que entidade competente e contando quem ganha eleições e falar no general Narciso Bembala quem ganha eleições. A nós tudo, sem exceção, não acompanha mensagem de candidato declarado derrotado de felicitação a candidato que falaram que ganha eleições. Não tem áudio, ainda está na tudo nas diferentes redes para gente acompanhar, até no Puripolo e Pobó. E felicidade. Também não assiste ali vários recuos e avanços de felicitações de reconhecer é tal vitória do general Omar Cissé Bembala. Também não assiste nesse período vários recursos que interpostos no Supremo Tribunal de Justiça sobre a contenção eleitoral. Nunca por enumerar, tio. E para referir como
lei eleitoral, como fala, está falando como todo é tipo de recursos deve decidir no prazo de 48 horas. E que aquilo é pouco, nós estamos em 6 meses. O que é que aconteceu com o Conselho Superior de Magistratura Judiciária, que é um órgão que tem carga de gestão de toda a classe da magistratura, através de sua deliberação número 1/2020, e ordenar todo o processo urgente para ir apreciado, para ir decidido que certa brevidade é possível. Apesar de não estar na vigência de estado de emergência que decretado pelo Presidente da República. Conselho Superior de Magistratura Judiciária tem consciência disto. E falei que é possível processos urgentes, suma de contenção eleitoral, para ficar mais de 6 meses e que decidir. E que é possível providências cautelares que fica mais de 1 ano e que decidir. A nós, enquanto advogados, no missão de estatuto processual no Constituinte está definido. Não congratula, não saúda que deliberação do Conselho Superior de Magistratura. O cumprimento da deliberação do Conselho Superior de Magistratura é convocado plenário do CNE, que é marcado para dia 15, uma sexta-feira. Quando nós tudo não assistimos, todos os conselheiros que convocaram é para aí. Foram 8 horas de intenso debate sobre o contencioso. Mas, candidato que derrotado, olhei que toma conhecimento de existência de deliberação do Conselho Superior de Magistratura, coordena o processo urgente decidido, o que é que faz? A semelhança de se estilo que não aconteceu aqui, e entra com 4 incidentes do Supremo Tribunal de Justiça. Essa manobra dilatória que notaram com o Chibadê, só que fala bom, tem manga de recursos que está pendente, ora que não natalha, nem também que outro, não natalha, nem bem que outro. Olha, esse visão como o Conselho Superior de Magistratura ordena o processo apreciado e resolve entrar com 4 incidentes. Primeiro incidente, incidente de fiscalização de inconstitucionalidade. Segundo incidente, incidente de impedimento sobre o venerário juiz conselheiro Dr. Ladislau Clemente Fernando Mbassa. Terceiro incidente, incidente de impedimento sobre o venerário juiz conselheiro Dr. Mamadou Saído Balde. Eu não falei de 5. Quinto incidente, incidente de impedimento do venerário juiz conselheiro Lima André. Sim, falei de que incidente de anulação do convocatório. Parei, suma processo não vai apreciado, e o juiz tudo, nenhum só para poder participar no processo. Olha, eu como é que era ter a saída, e falar na nossa equipe plenária que não tinha ter lugar. E entrar com uma ação, com incidente de anulação do convocatório. Mesmo assim, processo admitido e sorteado um juiz de relatório, conferência de plenária marcada para sexta-feira, sexta-feira, dia 15, reunião teve lugar, suma que não cumpriu. Suma que não falar, 8 horas de um intenso debate da parte dos juízes conselheiros. E decidido sexta-feira, e suspendido, pedir retoma só na segunda-feira. O que é que acontece? Ao contrário, o que é que acontece no terceiro recurso de PAIC no Supremo? E como se sexta, é que acaba, é ordenar para concluir no sábado. Esse, não, e tem que esperar só até segunda-feira. Mesmo assim, esperar até segunda-feira. A gente continua a sofrer. Segunda-feira, o que é que acontece? E retomar a sessão. No cumprimento do que está previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, assim soma 137 do mesmo Código, que está falando como juiz que sortear o processo e competir, pratica tudo o ato relacionado com o processo. É que está a apreciar pressupostos processuais, dignidade do processo, se o recurso é deserto ou não, para poder levar à conferência. O que decidir? A gente está perado na conferência. Juiz que sortear o processo sobre a questão de incidente, ele leva tudo para a conferência. Olha, tinha a conferência, mais uma vez, e retomado aquela discussão que começou na sexta-feira, juiz conselheiro Renene, suma aqui relatado na ata, em referência que nós estamos a seguir, entender como, suma que eu consegui bloquear o sistema,
e fala como que competência do juiz relator, suma como fala vos, artigo 700 e 137, que te dá o juiz relator a competência, e lá me tem uma questão que tem sustentabilidade legal. É que aceitar, e suma que tem argumento para convencer, suma que relatado nada, pura e simplesmente o que é que faz? E abandonar a sessão e possibilitar assim continuidade de sessão para poder dirimir conflitos de uma vez por toda. O que é que nós estamos a assistir? O que é comportamento? A semelhança que passa na Assembleia, na nova legislatura. Ora, com o Cibicuma, decisão que nasceu num órgão e cá favoreceu, tática e cá, pura e simplesmente tem que bloquear. Na nova legislatura, aquilo que nós assistimos. PSC olha como decisões que nascem na Assembleia e cá contentar e vai para a tática de bloqueio. Mais uma vez, essa inteligência e transformar para o Supremo, chegando à conclusão como deliberações que nascem no Supremo cá na favorecer, provavelmente, então, cá técnica, bloqueio. Não abandonou, não bloqueia. O Supremo que decidiu, foram 6 meses num processo que foi decidido por 48 horas. Por tudo esses factos que não enumeram, vou a falar com o comportamento do venerável vice-conselheiro Dr. Rui Nene, que relatado na ata, então consubstância na violação de normas previstas no artigo 9 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que preceitou como dever de um juiz desempenhar com lealdade, seriedade, imparcialidade, gelo, com dignidade, por função de um magistrado judicial. E que aquilo que não olha, em função de que não olha nada, que tem relativo comportamento do venerável juiz Rui Nene. Esse comportamento do venerável juiz, está levando no presumir como alguém está a cumprir ordem ou agenda oculta, fazendo posição de um notário que apoia em causa interesse nacional. O que a gente decide lá fora? Aquilo que um magistrado está cumprindo, aquilo que não olha nada, aquilo que não está a assistir em momento. Então, trata de um comportamento que visa obstruir a realização de justiça, para bem estar na dificuldade de cumprimento de deliberação do Conselho Superior da Magistratura, coordenar e apreciar e julgar todos os processos urgentes, mormente, esse processo contencioso eleitoral. Sumena trata de um comportamento público, para nós tudo não assistir, e que suscetível de violação de deveres de imparcialidade, gelo, honestidade, seriedade no desempenho de função de um magistrado, não apenas senhor Procurador-Geral da República. No uso de sua competência previsto no número 2, a linha E do artigo 12º da Lei Orgânica do Ministério Público. O que é que ele está falando? Ele está falando como é a relação que deve ser papel do procurador. Ele está falando como é para participar do Conselho Superior de Magistratura Judicial os crimes cometidos por magistrado judicial no desempenho das suas funções. Suma que não falar, em função desse que está relatado na ata, e que apoia em causa que dever de imparcialidade, gelo, honestidade, seriedade de desempenho e função de um magistrado judicial. Procurador-Geral da República, no uso dessa competência, não pensa como, por se tratar de um comportamento público, e deve como se investiga, para não saber o que é que não passa. Ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, com o órgão próprio, onde é que ele faz de parte? O que é que não pede o Conselho Superior da Magistratura? Não recomenda? Recurso a si atribuições que está previsto no artigo 71 do Estatuto de Magistrados Judiciais do Conselho Superior da Magistratura. O que é que ele está a falar? E está previsto, numa situação dessa, uma ação, iniciar um processo disciplinar com vista para averiguar o comportamento desse magistrado que desempenha funções de vice-presidente e gosta enquanto substituto legal de presidente do Supremo que está ausente do país.
senhores jornalistas, não na responsabilidade. Então, a direção do Supremo Tribunal de Justiça. Tudo consequências que resultam de, mais uma vez, de manobra delatória que visa paralisar o país, que visa pôr em causa a última esperança de todo o povo guiné, que estava esperançado com lá, e desta vez é processo, apesar de 6 meses que está lá, o Conselho Superior de Magistratura ganha-se consciência e entender como é o processo, tem que decidir. E ordenar é processo de decidir, mas se tem alguém que está a jogar papel, jogar a agenda de outro ente, está a dificultar o cumprimento da deliberação do órgão tão importante como o Conselho Superior da Magistratura. Por isso, não há pelo Procurador-Geral da República, não há pelo Conselho Superior da Magistratura o uso de competência de cada um deles, por fim, é comportamento que nós estamos farto de assistir, porque é processo e temos de decidir. Alguém sentir como está ferido nesse direito e recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça que aqui tem que dar, e tem que administrar justiça, e tem que decidir em função de fatos, em função de elementos que tem, e que a polícia está a fazer agenda de alguém. Não cansa, é processo de 48 horas, está a fazer mais de 6 meses. Eu penso como, caros colegas que estão no Supremo Tribunal de Justiça, é ter a noção, é sindicato que via que é por recorrer para poder ultrapassar a situação do governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Nelson. E não na comida imprensa, falamos como gosta, está disposto a perguntas e respostas, mas não na pedido de na coloca questões para identificar nós e o órgão aplicar isso. Para garantir só a gente deve criar. Trabalho de que? É a primeira questão. Segunda questão, e tem a ver com questões de comunidade internacional, o Márcio Sovembalo é reconhecido a nível internacional, através do CDAO também reconhecido. Será que tem necessidade de continuar a discutir o processo de contencioso eleitoral, onde há que ser e toma de posse se uma Presidente da República e exerce essa função normalmente, e para verificar? Assim é a questão. Ok, bom, como eu disse, as perguntas podem ser em português, assim como as respostas podem ser em português ou em crioulo, ok? Se uma questão colocada na crioulo, que o problema não é responder na crioulo, porque até porque é interessante e não comunidade. Não, em relação à primeira questão, não falo como é comportamento. E Talibã estão a presumir como alguém está a cumprir a agenda de outro alguém. E Talibã não presumir como alguém está a desempenhar a função de notário de um alguém. E que é possível. E que é possível, não houve tudo o que é papel no órgão de comunicação social, como se aquele processo decidido, o país podia estar perante um caos. Será que caos que alguém se precaviu no Supremo ou podia abandonar? Não estou a presumir. Mas sobre a matéria e de competência do Conselho Superior da Magistratura para averiguar, e de competência do Ministério Público para averiguar, e de competência de Polícia Judiciária para tentar saber o que é que está por detrás dessa situação tudo. E pensa como era fazer esse trabalho, para ter elementos em função de factos que público, que notório, para não poder sair nessa situação. Em relação à segunda questão, não falou como Supremo Tribunal, não falaram, repetir várias vezes. No nosso sistema jurídico eleitoral, o Supremo Tribunal tem intervindo em 2 fases. A competência de organizar o processo eleitoral, divulgar os resultados e de CNE. O senhor jornalista pode colocar uma questão e está falando, mas o porquê que CNE declara que o Omar Sissoko Embalo quem ganha, alguém continua a recorrer para o Supremo. Quem está conta quem ganha a eleição? E CNE conta o Omar ganha. O nosso reconhecimento de comunidade internacional, no ponto de vista, vamos falar de repetir várias vezes, e quer que não dê legitimidade ao Omar.
legitimidade de general Omar Sissoko Embalo enquanto Presidente da República e resultado de pleito eleitoral no dia 29 de dezembro. Na urna de volta, CNE falou Omar com ganha, se resultado, se legitimidade, resultado de urna. Agora, é reconhecimento do criminal internacional, que aqui te avisa, mais de uma vez, reforçar a legitimidade que resultava de ato eleitoral de dia 29 de dezembro. Que vale a pena no continente do Supremo? Não falou que vale a pena. Mas suma papel Supremo e esse, administrar justiça, a nem recorrer para o Supremo. Supremo que pode nunca nega, atende a pretensões. Supremo pode negar, atende a pretensões, suma para não falar, porque o recurso que tem pressupostos processuais para levar para a conferência. Porque não falta pressupostos processuais. O objetivo do recurso, como eu não falei, e que existe, e que tem reclamações de mesa. Mas mesmo assim, é admitido levar a conferência. Uma vez que é admitido levar a conferência, é que decidir lá, não espera como e vejo para decidir, para falar como senhor candidato derrotado, é do recurso que tem condições para ele, em função de fatos que estão descritos no requerimento de recurso. Mais questões? Sr. Lula, a Sana Sala, Jornal Democrata, o pedido de intervenção do Ministério Público e de Polícia Judiciária, sobretudo. Qual que indícios que o Polícia Pública que está requerer a intervenção da Polícia Judiciária nesse assunto? Não, se não falar, e tem uma deliberação do Conselho Superior de Magistratura coordena para o processo decidido. O cumprimento de deliberação, e tem alguém que me sepulhe que deliberação é tal. Nós estamos a presumir. Não há bem na órgão de comunicação social. E na falado, decisão que deve sair do Supremo e na lança país ao caos. Será que para de caos que alguém se precaver? Ou tem algum interesses ocultas? Nós estamos a presumir. E por se tratar de uma presunção, cabe Polícia Judiciária, Ministério Público, tem vindo a mim que fazer parte de investigadores, mas tem que ler atribuições bem limpo, seco de limpo. Se limpo, tudo bem. Se limpo, que é que papel de Polícia Judiciária? Ora, quando não desconfia de um poder, e tem que ouvir relevância criminal de que comportamento. E te averigua, e ouve, se que tem relevância criminal, se tem relevância criminal, e chega ao Ministério Público, por sua vez, e está levado a instância competente para responsabilização criminal. Vamos falar, não presumir, vai investigar aquilo que você trabalha. Porque a nossa, a cultura que não chega bem. Só que não tem elemento para falar, visto e aquilo, não presumir, mas não falar como tem investigado o direito. Por que é possível? Um processo de decidido 48 horas, 6 meses. Boa acha como é normal. Que é normal. Mais questão. Fica tempo? Só para falar, caros jornalistas do comando, interesse de Madem Jequinha, e para salvar a instituição da soberania nacional. Porque não há papel do Supremo Tribunal da Justiça. Seja qual for, há hábitos que estão a praticar, ou seja, que a nós não concordamos, não no papel de uma instituição do Estado de direção, de uma bandeira nacional. Isso significa que indivíduo e que grupo não tem que respeitar conduta que deve de dado em termos de andamento de uma instituição como o Supremo Tribunal. E nessa base, nessa ótica, que a nós não tem muita voz, que na várias ocasiões se deu e alerta e chama a atenção no sentido de como é e tem que ter consenso entre o Supremo Tribunal e o CNE na dirimir qualquer que seja conflito eleitoral.
e na base desse que a nós não temos tido como a nós de Madeira aqui, nós paramos a comar juízes que tentam por decidir esse processo e chega a hora depois cobra. Porque o povo de Guiné continua a ser do refém. Continua a ser do refém. O país precisa de desenvolvimento. O país precisa de respirar. E Guiné precisa de uma vida melhor. E esse que não me estive a falar, nesse âmbito, vou obrigado. E para Deus abençoe o homem e abençoe o mundo. Muito obrigado. RTP África.